Boa noite a toda a igreja, graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, amém? E eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth, a nossa série de mensagens, o Deus da provisão, e veremos também que Ele é o Deus da providência, o Deus da providência, o Deus da provisão. É a nossa série de mensagens aqui no livro de Ruth e já estamos adentrando aqui no capítulo 2. Ruth, capítulo 2, será a nossa breve reflexão nessa noite. Todos encontraram o texto? Amém. O texto da palavra de Deus nos diz: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. E ela se foi. Chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? E o servo respondeu: essa moça moabita é a que veio com Noemi, da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas, fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei a ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba a água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira. Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou o pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas águas você veio buscar refúgio. E então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá, e come do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu essa ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas apanhem, e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. A sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. E Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo, poderiam maltratar você. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Amém, meus queridos. Essa é a leitura da palavra do nosso Deus. Já oramos e continuamos a pedir e a depender da orientação do Santo Espírito do Senhor. Meu desejo, nosso desejo seja esse:
que Ele venha falar aos nossos corações, que Ele venha ministrar a sua santa palavra a cada um de nós, que possamos sair daqui restaurados e com ânimo muito mais do que redobrado, mas renovado, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E eu convido a igreja, meus queridos, a prestar atenção nesse texto que, apesar de muitas informações, nós percebemos que a graça de Deus tem sido manifestada de maneira extraordinária, tanto na vida de Ruth quanto na vida de Noemi. E se nós pudéssemos destacar aqui um personagem principal nesse texto, qual seria ele? Será que seria Noemi? Será que a personagem principal seria a própria Ruth? Ou de repente você possa entender o seguinte: não, pastor, de acordo com aquilo que nós lemos, é Boaz. O personagem principal aqui desse texto, da história que nós lemos, é o próprio Boaz. Mas eu quero convidar você a ter uma perspectiva diferente diante não apenas desse capítulo, mas de todo o livro de Ruth. Porque o personagem principal desse texto, o personagem principal de toda a história de Ruth, e nós sabemos que é o personagem principal de toda a Sagrada Escritura, é quem? É o próprio Deus. Deus é o personagem principal nessa história, meus queridos. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que mesmo ele não tendo fala alguma nesse texto, mesmo o próprio Deus não se apresentando de maneira a trazer suas palavras, se apresentando, comunicando a sua vontade, seja a Noemi, seja a Ruth, não tem expressão verbal nenhuma do próprio Deus, mas ele continua sendo o personagem principal. E muito mais do que o personagem principal da história de Ruth, da história de Noemi, da história de Boaz, Deus é o personagem principal da nossa história. A igreja crê nisso? Deus é o personagem principal das nossas vidas, meus queridos. O Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando nós acompanhamos a história de Noemi e Ruth, nós percebemos que ela teve aqui uma forma de se preparar toda engenhosa, de maneira com que nós venhamos a refletir acerca de todo o trabalho que Deus teve para abençoar a vida de Noemi, para abençoar a vida de Ruth, e nós podemos ver da mesma maneira o trabalho que Deus tem nas nossas vidas, nos abençoando em nosso proceder diário, em nossa vida, para que possamos também ser bênção na vida de tantas outras pessoas. Quando olhamos para as bênçãos de Deus na vida de Ruth e Noemi, claramente podemos também perceber as bênçãos de Deus em nossas vidas. E uma das principais lições do livro de Ruth, meus queridos, é como nós já dissemos, que Deus não é o personagem principal simplesmente daquela história no passado. Ele continua sendo o personagem principal das nossas vidas. E quando nós entendemos isso dia após dia, nós passamos não mais a viver para nós mesmos, passamos a viver para Deus, passamos a viver não mais com medo, né, meu irmão? Mas vivemos na confiança de que Deus está conosco, podemos viver em alegria por saber que Deus é por nós e que toda a nossa vida é devotada então a Ele, o personagem principal de toda a história. A história não diz respeito a nós, mas a história diz respeito a Deus, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória para todo sempre, eternamente. Amém. E como Deus, meus queridos, é o personagem principal da história de Ruth, também das nossas vidas, eu convido a toda a igreja a olhar para essa história aqui, possamos ver juntos como é que Deus age graciosamente na vida dos seus filhos, se apresentando a cada um de nós como sendo o Deus da providência e também o Deus da provisão. Esse é o Deus em quem confiamos, esse é o Deus em quem cremos, o Deus da providência e o Deus da provisão. Por que o Deus da providência? Meus queridos, quando nós olhamos a respeito da providência de Deus, nós precisamos entender que é algo fantástico e que permeia toda a história do livro de Ruth e também passa a contornar toda a nossa vida, porque de fato Ele é o Deus da providência. Se você se lembrar daquilo que nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 1, já estamos aqui no nosso terceiro encontro da série de mensagens, essa já é a terceira ministração e no capítulo passado nós já pudemos perceber aqui como que as coisas deram muito errado para Noemi, para Ruth, deixaram seus maridos que morreram na terra de Moabe e agora estavam caminhando para Belém, caminhando para uma terra onde elas já ouviram falar que havia pão. Novamente havia alimento, novamente havia pão na terra de Belém. Mas durante essa caminhada, como nós vimos na história do capítulo anterior, uma de suas noras, órfã, voltou para sua casa, voltou para sua família, voltou para a terra de Moabe, voltou a cultuar os seus antigos deuses, até mesmo por orientação de Noemi. Volte para sua terra, volte para os seus deuses.
E assim Orfa decidiu não caminhar mais junto com Noemi. Apenas Ruth se apega a ela. E o que nos chama a atenção, meus queridos, desde o capítulo 1 aqui, são as respostas dadas tanto por Noemi quanto por Ruth. Respostas diferentes, embora a situação fosse a mesma. Qual foi a resposta de Ruth? Uma confiança, um apego ao Senhor Deus. Uma confiança declarada, porque ela disse o seguinte para Noemi, e podemos recitar juntos isso: o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Enquanto Noemi olha para a sua vida em completa amargura. E percebam, meus queridos, a situação era a mesma, mas temos aqui respostas diferentes acerca dessa situação. São respostas diferentes, mas na situação, meus queridos, embora seja a mesma, o que elas também tinham em comum durante esse caminho de volta era a esperança de uma vida diferente. Elas já tinham ouvido que havia alimento em Belém, havia pão na casa do pão, e agora elas estavam caminhando de volta, cheias com certeza de esperança. Por mais que elas não soubessem aquilo que poderia acontecer, por mais que Noemi tentasse frustrar todos os pensamentos, planos e sonhos de suas noras, ainda assim, ela tinha uma esperança de dias melhores. E no capítulo 1, versículo 22, elas retornam a Belém e o narrador enfatiza o fato que elas voltaram no começo da colheita da cevada. Percebam que chegou-se a elas esse entendimento de que havia pão na casa do pão. Em Belém já havia alimento, mas o narrador enfatiza: elas chegaram em Belém no começo da colheita da cevada. E o narrador também mostra, meus queridos, mais um toque de esperança. Quando muda para o capítulo 2 agora, e no primeiro versículo nós lemos o seguinte, que Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E percebam que isso faz parte da narrativa e que ainda Noemi e Ruth não fazem a mínima ideia do que aconteceria. Mas percebam que o narrador traz esses toques de esperança aos leitores, para que possamos assim então continuar com a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. E percebam comigo como é que a narrativa, meus queridos, a narrativa se desenvolve a partir daquilo que o narrador traz como toques de esperança para as nossas vidas. E claro, nós, os leitores dessa história, com certeza torcemos por Noemi, torcemos por Ruth e desejamos na vida dela dias melhores, bênçãos de Deus para a vida de cada uma delas. E ele nos faz vislumbrar aqui, o narrador, acerca da providência de Deus entrando em ação. Percebam que existe um resgatador, Boaz, da família de Elimeleque. Como nós vimos na primeira mensagem, existia o chamado casamento levirato. Os irmãos lembram disso? Aquele casamento que era constituído da seguinte forma: se morresse o marido daquela mulher, ela necessariamente teria que se casar com um parente mais próximo para poder dar continuidade à família, para poder dar continuidade à sua posteridade. Se ela fosse viúva e sem filhos, normalmente isso era o que acontecia. Era uma lei feita para dentro do povo de Israel, para dentro do povo de Deus. E o que acontece, o que o narrador demonstra é exatamente isso, trazendo um toque de esperança. Por mais que elas não soubessem, por mais que até mesmo Noemi não houvesse se lembrado de que havia ali sim um parente deles, mas a cabeça dela estava completamente desfocada. Ela estava em completa amargura, como o versículo 21 do primeiro capítulo diz, nas palavras da própria Noemi: quando eu saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Os olhos dela, os pensamentos de Noemi estavam voltados para tudo aquilo que traz tristeza. Ela não vislumbrava uma esperança em Deus, mas apenas naquilo que a terra poderia dar. Opa, existe alimento, vamos voltar para Belém. E o narrador traz para a gente esse toque de esperança, meus queridos. E dessa forma, quando nós continuamos a leitura, é possível a gente se alegrar no meio de tudo isso e continuar confiando em Deus. Basta esperar no Deus da providência, que tem sempre o melhor para as nossas vidas. A igreja crê nisso? Deus tem sempre o melhor para todos nós, meus queridos. Ele está trabalhando, Deus não dorme em serviço. Não é mesmo, Wesley? Deus não dorme em serviço, Ele está trabalhando. Basta a gente descansar nele, esperar e confiar no Senhor. E assim o diálogo começa no versículo 2, dizendo que Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. E qual a resposta de Noemi? Vai, minha filha. Vai, minha filha. Faz aquilo que está no seu coração, vai. O texto não diz, mas
Talvez a gente pode até deduzir que ela tenha dito o seguinte: vai com Deus, né? Vai com Deus. Te abençoo. Pode ir. Vai atrás de colher as suas espigas. E o que Ruth pede a Noemi, meus queridos, não é nada diferente daquilo que era exatamente uma lei dentro do povo do Senhor Deus. Se você quiser abrir sua Bíblia em Deuteronômio, lá no capítulo 24, os versículos de 19 a 22 demonstram claramente aquilo que era uma regra muito específica de Deus para o seu povo. Quando diz o seguinte, olha: quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo, mas deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês e tudo que vocês fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos, deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais, mas deixem que o restante fique para quem? Para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso eu lhes ordeno que façam assim. Já era uma lei, meus queridos, dentro do povo de Deus, e eles precisavam viver essa realidade no meio deles, porque eles tinham que ter esse pleno conhecimento, esse entendimento de que, olha, nós uma vez fomos estrangeiros na terra do Egito, nós fomos tratados como escravos, mas olha como Deus nos libertou de maneira miraculosa, como Deus em sua providência providenciou a libertação do nosso povo e nos trouxe para uma terra prometida, a terra que mana leite e mel. Isso tudo faria o povo, meus queridos, relembrar de toda a manifestação poderosa de Deus e o que de fato deveria promover naquele povo, no povo de Israel, louvor, glórias, honras a Deus. Mas como nós já temos visto de tempos em tempos, aquele povo desobedecia, aquele povo desonrava a Deus, aquele povo caía em seus pecados, se esquecia de Deus, e é por isso que houve fome na terra de Belém. Mas agora, quando há alimento na terra de Belém, meus queridos, nós podemos ver mais uma vez a providência de Deus em ação. A providência de Deus em ação de maneira com que Ruth pode ir colher as espigas naquele campo, porque com certeza ela vai encontrar ali pessoas que certamente obedecerão à voz de Deus. Porque se há alimento na terra, é porque Deus tem abençoado aquela terra, Deus tem abençoado aquele povo com a sua providência. E Ruth vai atrás de graça. O que ela precisa é graça, meus queridos. E nós sabemos que graça é o quê? Graça é um favor imerecido. Ao mesmo tempo que graça também é a atitude em que Deus concede o seu maior dom aos que merecem o maior castigo. Quando nós entendemos graça dessa forma, meus queridos, e percebemos ainda que graça também significa que é realmente encontrar aquilo que nós não podemos dar nada em troca, nós passamos a perceber que Deus, em sua providência, tem sido gracioso para com seus filhos, para com cada um de nós. E percebam que o texto deixa isso muito claro, meus queridos. Deus deixa isso muito claro na vida de Ruth e nas nossas vidas. Ruth não poderia se casar com mais ninguém que não fosse da família de Elimeleque. Mas Deus já está providenciando para que tudo aconteça de forma a glorificá-lo, de maneira com que apraz a Ele mesmo e fazer com que Ruth e Noemi viessem então a ter um futuro muito mais diferente, promissor, muito ao contrário daquilo que a própria Noemi não tinha a menor esperança de ter em sua vida. E assim somos nós, meus queridos. O que nós poderíamos dar a Deus em troca da salvação? Ele agiu com graça nas nossas vidas e tem demonstrado cada vez mais em sua providência que nós não temos nada para oferecer. Mas ainda assim Ele requer de nós a nossa fidelidade, a nossa comunhão com Ele, a comunhão com o nosso próximo. Deus requer isso de cada um de nós, meus queridos, para que não venhamos a brigar por merecimento, mas que venhamos a continuar em confiança, confiando em Deus, que um dia nos resgatou, um dia nos alcançou com sua graça e através da sua providência tem demonstrado o quanto Ele nos ama e mostrado para cada um de nós o quanto é necessário amar a Deus e amar ao nosso próximo. No versículo 3, nós somos informados de que Ruth chega ao campo, começa a apanhar as espigas atrás dos ceifeiros, e olha que interessante, o texto diz que por casualidade ela entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Por um acaso na vida, por uma coincidência da vida. E vem cá, vamos ser sinceros, o cristão acredita em coincidência?
O cristão crê que as coisas acontecem por acaso? É claro que não, meus queridos. E o que nós podemos ver aqui é até mesmo um tom de humor que o narrador traz para nós aqui. Olha, vejam o que aconteceu com Ruth, que golpe da sorte, ela entrou na terra exatamente que era o campo de Boaz. Por casualidade, olha que coincidência. Mas nós sabemos, meus queridos, que não existe coincidência para aquele que confia no Senhor Deus. Não existe coincidência, o que existe é providência. Existe providência, sim, de Deus para as nossas vidas. Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é aquele que permanecerá. O livro de Provérbios ensina isso para cada um de nós. Quantas vezes planejamos, temos os nossos propósitos, temos os nossos sonhos, mas Deus é quem sabe todas as coisas e é Ele quem faz acontecer nas nossas vidas. Precisamos continuar confiando, meus queridos. E o versículo 4 nos informa que enquanto Ruth está ali trabalhando, colhendo as suas espigas atrás dos ceifeiros, quem chega na terra? O próprio Boaz. Boaz chega naquela terra e a decisão aparentemente aleatória de Ruth de entrar naquele campo, naquele exato dia, naquele exato momento, que não foi coincidência, foi providência de Deus, com certeza transformaria a sua vida, transformaria a sua história, e não apenas a dela, mas a de Noemi. Tudo isso porque Deus é soberano. Ele trabalha em todas as coisas, trabalha em nossas vidas para a honra e glória dele mesmo. Ele faz o que lhe apraz, meus queridos. E a grande aventura da nossa vida, a grande aventura da vida cristã consiste exatamente nisso, de que não há detalhes insignificantes, de que não existem coincidências, que nada é por acaso. Até mesmo os momentos de dor, até mesmo os momentos de luto, de tristeza em nossas vidas, até mesmo nesses momentos, Deus está trabalhando em cada um de nós, através de sua providência, para que nós, em nossas vidas, venhamos a cultuá-lo, entregando tudo que há em nós, todo o nosso ser, tudo aquilo que temos, para a honra e glória do nosso Deus. Essa é uma verdade preciosa, meus queridos, que deve nos trazer conforto, deve nos trazer paz, deve nos trazer segurança. E devemos cantar assim como o salmista no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E eu proponho isso para cada um de nós aqui nessa noite, que entreguemos a nossa vida ao Senhor Deus. Faça essa avaliação da sua vida. Você tem entregado constantemente a sua vida ao Senhor Deus? Você tem se humilhado na presença do Senhor e dito o seguinte: Deus, eu preciso de Ti. Se não for a Tua graça sobre mim, se não for a Tua providência, todos os meus planos, os meus sonhos são frustrados. Senhor Deus, como eu preciso de Ti. A minha vida está nas Tuas mãos e eu confio no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A igreja crê nisso? Amém. Vamos entregar as nossas vidas completamente, meus queridos. Percebam que essa história da vida de Ruth faz parte também da vida de cada um de nós. Faz parte da nossa história. Ruth não deixou de planejar. Afinal de contas, ela se levantou e disse para Noemi: me deixa ir colher espigas. Noemi a abençoa. Vai, minha filha. Vai com Deus. Ela planejou, ela sonhou, ela foi ao trabalho, colocou as mãos na obra. Mas ainda assim, se ela não estivesse confiante na graça de Deus, tudo aquilo seria frustrado. Tudo aquilo seria em vão. Importa-nos trabalhar? Sim. Mas trabalhar confiando sempre no Senhor. E esse é o segredo do contentamento cristão. Que nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Ruth foi trabalhar, sim, mas ela estava preocupada com aquele dia. E é o que nós devemos trabalhar dia após dia. Nos preocupar com o hoje. Como está a minha vida hoje? Como está o meu relacionamento com Deus hoje? Como está o meu relacionamento com o próximo hoje? Porque o amanhã, meus queridos, a palavra de Deus declara: o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Então o que nos interessa é o hoje. Por mais que não esteja errado planejar, sonhar, precisamos nos preocupar com o hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor Deus. E Ele, com certeza, em sua providência, nos abençoará. Devemos crer nisso. Crer na bênção do Senhor Deus que está sobre nós, que dia após dia Ele tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Basta confiarmos, basta crermos no Deus da providência. Por isso, desfrute do hoje. Contemple o hoje na presença do Senhor e busque nele cada dia mais dias santos,
dias separados para Ele, dias em que você pode glorificar a Deus dizendo: Deus, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua salvação, obrigado por me apresentar como justo através da obra, da vida de Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Eu quero viver a vida do Senhor todos os dias. Porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta confiarmos em Deus, meus queridos, no Deus da providência. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos perceber que ele aprendeu a viver dessa maneira. Aprendeu a viver confiando em Deus em toda a sua vida. Lá em Filipenses, ele declara o seguinte: eu digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E quantas vezes as pessoas têm usado esse versículo de maneira equivocada? Tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso fazer qualquer coisa, porque Deus está comigo. E as pessoas fazem as maiores loucuras da vida, porque creem que Deus está com ela naquela doideira. Mas não, meus queridos, o que o apóstolo Paulo transmite para cada um de nós aqui é que nós precisamos ter esse entendimento de que Deus está conosco sim, independentemente das circunstâncias, sejam momentos bons ou sejam momentos ruins na nossa vida. E nós devemos aprender a viver cada momento da nossa vida na dependência do Senhor Deus. Porque é Ele quem nos fortalece, não são as circunstâncias. Não pense que é o dinheiro que vai trazer para você forças, contentamento, alegria, não. Não pense que é um relacionamento com qualquer pessoa que vai fazer isso com você. Mas é apenas o Senhor Deus. Nele nós encontramos o nosso contentamento. Nele encontramos felicidade plena. Nele encontramos a realização. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Esse foi o posicionamento de Ruth. Ela foi trabalhar, sim, mas foi trabalhar confiando na providência do Senhor Deus. E é isso que nós devemos fazer, dia após dia. Confiar na providência do Senhor Deus para as nossas vidas e também confiar na sua provisão. Os versículos de 4 a 17 vão demonstrar isso de maneira tão clara para nós, meus queridos, que o personagem principal da nossa história nos convida, nos chama a confiar em sua providência, a confiar em sua provisão. Que a provisão de Deus, ela chega em todos os sentidos na nossa vida. Perceba que desde o último versículo do capítulo 1, nós percebemos que já havia agora alimento em Belém de Judá e que era o início da colheita da cevada. E no versículo 1, aqui, nós podemos perceber que Deus já está preparando algo novo para a vida de Ruth e para a vida de Noemi. E agora, meus queridos, quando nós olhamos de maneira diferente para o versículo 4, muito mais do que apenas chegar alimento numa terra que estava seca, numa terra que não dava mais os seus frutos, nós podemos ver todo um reavivamento, um despertar espiritual. Porque olhe comigo no versículo 4. Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros que o Senhor esteja com vocês. E o que eles responderam? Que o Senhor o abençoe. Percebam a diferença que há, meus queridos. Quando Deus da provisão entra na história, Ele envia não apenas o alimento para as nossas vidas, para o nosso corpo, para o nosso físico, mas Ele também envia o alimento espiritual. O próprio Deus trata de reconectar o ser humano a Ele mesmo. E o que houve aqui foi realmente um despertar espiritual, porque Boaz chega e se relaciona com seus servos da seguinte maneira: olha, que Deus esteja com vocês, o Senhor esteja com vocês. Lembram-se dessa expressão, o Senhor, que nós vimos no nosso primeiro encontro? A palavra Senhor, designada a Deus, era exatamente para designar o Deus da aliança. O Deus que fez um acordo, um trato, um testamento com o seu povo, de que nunca os abandonaria. E agora Boaz trata dos seus servos dessa mesma forma: olha, que o Senhor esteja com vocês, que o Deus da aliança esteja com vocês. E o que isso apresenta para nós, meus queridos, é que Boaz não fazia diferença de ambiente para poder cultuar ao Senhor. Ao mesmo tempo que ele poderia cultuar a Deus no templo, ele fazia isso também no trabalho, com os seus empregados, com os seus trabalhadores, na sua vida diária. E isso muito nos ensina, meus queridos, que a nossa vida de culto ao Senhor não se restringe a esses momentos em que estamos aqui de maneira comunitária, louvando a Deus com canções ou ouvindo a palavra dele sendo ministrada. Não, o nosso culto a Deus continua aonde nós estivermos,
porque a nossa vida deve ser um culto a Deus. Boaz entendeu isso e levava o culto ao Senhor Deus para a sua vida diária, abençoando aos seus servos, abençoando todos os que se encontravam com ele. E olha a resposta que ele obtém daqueles servos. Porque o relacionamento que Boaz tinha com Deus fazia com que ele mostrasse diante de todas as pessoas um amor profundo e genuíno por cada uma delas, desejando a todos a bênção do Senhor, do Deus da aliança. E aquelas pessoas responderam o seguinte: que o Senhor te abençoe. E é isso que nós temos, meus queridos, nos nossos relacionamentos. Quando buscamos um profundo relacionamento com o Senhor Deus, nós temos relacionamentos abençoadores, porque Deus nos abençoa. Deus promove o seu amor entre nós, e a partir do momento em que ministramos a bênção de Deus na vida do nosso próximo, a partir do momento em que falamos apenas não como sendo um jargão, mas em que ministramos graça e paz na vida dos nossos irmãos, nós podemos viver essa realidade entre nós, de um amor verdadeiro, um amor genuíno, porque o amor de Deus está entre nós. A igreja crê nisso? O amor de Deus está entre nós. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus, não é pecado não, gente. O amor de Deus está entre nós. Vamos viver isso, pelo amor de Deus. Vamos buscar isso, meus queridos. Vamos nos amar, a despeito das diferenças. É claro que nós temos pensamentos diferentes acerca de tantas coisas, mas aquilo que nos une é o próprio Deus em Cristo Jesus, e isso não pode nos separar, isso não pode nos dividir, porque todos nós aqui amamos a Deus, correto? Todos nós amamos a Deus e isso é o que nos une. É o próprio Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não somos igreja presbiteriana como simplesmente uma denominação. Não. Nós somos a igreja do Senhor e é Ele quem nos une através do seu amor. E com a sua providência, a sua provisão, Ele tem demonstrado que está presente no nosso meio a restabelecer relacionamentos, em primeiro lugar com Ele, porque somos pecadores. E quando olhamos para Cristo Jesus, percebemos que Ele perdoou o nosso pecado, nos reconciliou com Deus e através do seu perdão, da sua reconciliação, agora podemos desfrutar disso com os nossos irmãos. Por isso, meu apelo nessa noite, mais uma vez, meus queridos, vamos viver essa comunhão. Vamos nos amar, vamos nos perdoar, vamos nos reconciliar, porque nós precisamos disso. Busque essa nova caminhada no Senhor Deus dia após dia. E que você perceba Deus preenchendo a sua vida com esse amor, para que cada um de nós possamos amar o nosso próximo. Para que as palavras dos nossos lábios sejam palavras abençoadoras, dizendo o seguinte: que o Senhor esteja com vocês. E que nós possamos ouvir de volta: que o Senhor te abençoe. E que essa comunhão, meus queridos, seja uma constante nas nossas vidas, em nome de Jesus. Boaz se demonstra aqui como sendo um abençoador. Um abençoador. Ele abençoa os seus servos, ele abençoa todos aqueles que se encontram com ele. E isso muda toda a história. Isso faz a diferença. Passe a abençoar pessoas. Passe a abençoar as pessoas e você vai ver que vai fazer diferença na sua vida. Porque Deus é poderoso. Ele transforma vidas, transforma mentes, transforma caráter. Percebam que Deus pode fazer isso nas nossas vidas em nome de Jesus. E meus queridos, no meio de toda essa história aqui, o texto nos apresenta que, após cumprimentar os seus servos, após abençoar os seus servos e receber bênção dos seus servos, ele percebe que existe algo diferente ali. Uma moça que ele nunca havia visto antes, e ele pergunta a um dos seus servos, que lhe responde o seguinte, a partir do versículo 6, essa moça é moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe, e ela me pediu para que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os seus ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. E nos versículos 8 e 9 nós temos palavras do próprio Boaz direcionadas a Ruth, quando ele diz o seguinte: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui, fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. E quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. E aqui nós podemos perceber mais algumas qualidades de Boaz. Qualidades daquele que é realmente um abençoador. Porque Boaz, meus queridos, ele se mostra como alguém disposto a oferecer graça. Lembra que Ruth saiu naquela manhã para encontrar graça.
E foi exatamente isso que ela encontra ali no campo de Boaz, através dos seus servos, que também foram abençoadores, porque eles eram abençoados por Boaz. E Boaz se dispôs a agraciar a vida de Ruth. Ruth estava procurando alguém que lhe mostrasse graça, e Boaz foi o canal dessa graça. A graça de Boaz foi manifestada através do seu cuidado na vida dos seus servos e na vida de Ruth. Ele disse a Ruth para quê? Não vá colher em outro campo. Fique aqui, fica com as minhas servas. Percebam o status que agora Boaz dá a Ruth. Ele passa a tratá-la como sendo alguém deles ali mesmo. Como uma de suas servas, não mais estrangeira, mas alguém do próprio povo. E aí a gente começa a perceber aquilo que Ruth declarou lá no capítulo 1. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Se manifestando de forma clara aqui, meus queridos, através do tratamento de Boaz para a vida de Ruth. Você agora faz parte de nós aqui. Vou te tratar como uma de minhas servas. Você vai colher com as minhas servas. Você não vai passar mais por necessidades. E no versículo 13 nós podemos ver que Boaz também oferece consolo para Ruth. Tanto que as respostas que ela dá para Boaz são as seguintes, olha, no versículo 13. Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa sua serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Percebam a humildade de Ruth em reconhecer que todo aquele tratamento era demais para ela. E ao mesmo tempo que Ruth estava tão necessitada do alimento físico, sim, o seu coração precisava de descanso. O seu coração precisava de paz. E Boaz trouxe palavras abençoadoras para a vida dela. E ela declara, o Senhor trouxe consolação ao meu coração. Boaz, um abençoador. Um homem que agiu com graça, um homem que foi um consolo na vida de Ruth. E no versículo 14 nós vemos uma outra característica de Boaz, porque além de graça, além de consolo, ele oferece comunhão para Ruth. Ele convida a Ruth à sua mesa. Olha, na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros. Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Olha que maravilha, meus queridos. Boaz, um abençoador. Um homem que estava disposto a oferecer graça. Um homem que ofereceu consolo. Um homem que ofereceu comunhão. Porque quando nós falamos de mesa, quando falamos em partir o pão, nós estamos falando de comunhão, estamos falando de intimidade. E Boaz oferece isso para Ruth. Nada diferente daquilo que ele tinha com os seus servos. E nos dá a entender que ali todos eram um só. Assim como cada um de nós aqui deve ser como igreja de Cristo Jesus. Somos um em nome de Jesus. Porque essas características de Boaz, meus queridos, quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, são características do próprio Deus, que se apresenta a cada um de nós como sendo um Deus gracioso, que através da sua providência, através da sua provisão, tem nos abençoado com graça, tem nos abençoado com consolo, tem nos abençoado com comunhão. E é essa comunhão que nós precisamos desfrutar, comunhão com Deus, comunhão com o nosso próximo. Deus se manifesta dessas formas conosco, meus queridos. Se manifesta conosco dessas formas para que nós possamos também ser agentes abençoadores na vida de tantas pessoas, agindo com graça, assim como Boaz agiu. Boaz não simplesmente deu um tapinha nas costas de Ruth dizendo, poxa, que situação, né? Mas eu vou orar por você e que Deus te abençoe. Não foi assim que ele a tratou. Mas ele chamou ela para junto. Ele a tratou como uma de suas servas. Boaz abençoou, Boaz ofereceu consolo, graça, comunhão. E assim nós devemos fazer, meus queridos. É como Tiago descreve em sua carta, né? De que adianta você ter fé e não ter obras? De que adianta? De que resolve ter fé e não ter obras? De que adianta a gente dar um tapinha nas costas de alguém e dizer também, estou orando por você, tá bom? Deus te abençoe, vá em paz. Sendo que a gente pode agir de maneira proativa e abençoar pessoas. Sendo que temos condições, sim, meus queridos. Não venha me dizer que não tenho condição de ajudar. Não, porque nós temos. Nós temos recursos, sim. Talvez não seja financeiro, mas talvez a gente possa conhecer alguém que tem. Os recursos estão à nossa disposição porque nós temos um Deus que tudo pode. E é a Ele a quem nós recorremos. Oramos, sim. Podemos dar um tapinha nas costas, abraçar, sim. Dizemos que estamos orando, mas precisamos também agir. Agir com tudo aquilo que Deus tem nos abençoado para abençoar o nosso próximo. É assim que nós devemos colocar em prática o amor de Deus, meus queridos. Sermos abençoadores.
sermos agentes da graça, do consolo, da comunhão que nós temos com Deus e com o nosso próximo, em nome de Jesus. A partir do versículo 15, nós temos o seguinte relato, que quando Ruth se levantou para ir apanhar as espigas, Boaz deu essa ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas apanhem, e não a repreendam. E aqui a gente começa a perceber como que a providência e a provisão de Deus nas nossas vidas é algo exagerado. É algo que vem muito mais até mesmo do que aquilo que a gente aparentemente necessita. Porque Deus dá em abundância. Ele provê para cada um de nós em abundância, meus queridos. Porque Ele nos ama e Ele nos abençoa. E ninguém melhor do que Ele para conhecer cada uma das nossas necessidades e atender a cada uma delas com graça, com misericórdia. Porque esse é o Deus da provisão. Esse é o Deus da providência. E percebam que Boaz age dessa forma na vida de Ruth exatamente porque ele entendeu que Ruth já fazia parte do seu povo. Já fazia parte do seu povo, tanto que ele foi informado de que, da forma como Ruth tratou a sua sogra, esteve com a sua sogra, independentemente das circunstâncias, foi presente na vida dela, abençoou a sua sogra e tem estado com ela até então. E é por isso que Boaz abençoa também a vida de Ruth, porque ele entende, ela faz parte do meu povo e o Deus dela também é o meu Deus. Então precisamos ser um. E aqui, meus queridos, quando nós entendemos isso, que somos um em Cristo Jesus, precisamos agir proativamente para abençoar a vida uns dos outros. Boaz pronuncia a sua bênção para Ruth no versículo 12. Ele diz o seguinte: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez e que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E o próprio Deus utiliza a vida de Boaz para abençoar Ruth. Boaz abençoa Ruth, mas ele também é o agente abençoador na vida dela. E, meus queridos, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor para sermos agentes abençoadores na vida de tantas pessoas. Faça essa oração. Se achegue ao Deus da aliança, ao Senhor, e peça para que Ele abra os seus olhos, para que Ele te instrua, para que Ele te dê sabedoria em quais áreas da sua vida você pode ser bênção na vida do próximo, na vida do seu irmão na fé, na vida de tantas outras pessoas que precisam conhecer a Deus. Como você pode ser bênção na vida dessas pessoas? Ore para Deus. Ore diante dEle. Se humilhe na presença do Todo-Poderoso. E que cada um de nós sejamos canal de bênção na vida de tantas pessoas. Porque isso produz frutos. Isso traz resultados. Isso com certeza foi algo impactante na vida da própria Noemi. Porque quando Ruth volta para casa, olha comigo o versículo 19. Quais foram as palavras de Noemi? Opa, peraí, onde você foi colher hoje? Em que lugar você trabalhou? Porque Ruth estava trazendo ali cerca de 20 litros daquilo que ela colheu. Algo que superabundou, trouxe ainda o alimento que sobrou daquilo que ela comeu. E Noemi estava perplexa diante de tudo aquilo. Aonde você foi, menina? Onde você foi trabalhar? E percebam os resultados, meus queridos, de quando nós estamos diante do Senhor Deus, em humildade, em confiança, entregando a nossa vida a Ele. Os frutos são o fato de que pessoas ao nosso redor percebem a mão divina nos abençoando, nos agraciando com a sua providência, com a sua provisão. E assim há alegria, e assim há contentamento, assim como houve com Noemi. Minha filha, onde é que você esteve? Olha que alegria, isso tudo que você trouxe. E aí a gente começa a perceber, meus queridos, que Deus sim é por nós e que tudo podemos naquele que nos fortalece. Continue entregando a sua vida ao Senhor. Continue confiando nele, porque o mais Ele fará. Esse é o Deus da providência. Esse é o Deus da provisão. Quando nós nos lembramos daquilo que o próprio Jesus Cristo vivenciou aqui nessa terra, no momento em que Ele estava ensinando as multidões e que houve fome, já estava tarde, os discípulos já queriam mandar as pessoas embora, estavam preocupados com todas aquelas pessoas. Eles disseram para Jesus o seguinte: olha, o povo está com fome, o que a gente vai fazer agora? E o que Jesus faz? No final da história a gente sabe que Jesus Cristo multiplica pães e peixes e alimenta mais de 5.000 pessoas. E ao final de toda essa comilança, sobram 12 cestos cheios.
mostrando para cada um de nós que a providência, a provisão de Deus é algo que sobeja, é algo que vai além das nossas expectativas, porque Deus está disposto a nos abençoar com muito mais do que aquilo que nós pensamos, com muito mais do que aquilo que nós pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Vamos dar glórias a esse Deus, meus queridos, dia após dia, que é por nós, que luta as nossas batalhas. É aquele Deus que nos sustenta pela sua mão. É aquele Deus que nos levanta quando estamos caídos por causa dos nossos pecados. É aquele Deus que tem nos oferecido o seu perdão, a sua graça. É aquele Deus que nos faz olhar para Cristo Jesus como autor e consumador da nossa fé. É aquele Deus que reanima as nossas vidas. É aquele Deus que nos faz ter comunhão uns com os outros. O Deus da providência, o Deus da provisão. Confiemos e entreguemos as nossas vidas a Ele, porque todos aqueles que buscam a Deus, todos aqueles que buscam a Cristo Jesus com fé, nunca voltam vazios. A igreja crê nisso? Sempre somos preenchidos com muito mais do que aquilo que a gente acha que precisa. Deus é extravagante. Ele nos abençoa de tal forma que não poupou o seu único filho, Cristo Jesus. Veio a esse mundo viver aquilo que nós não tínhamos condição de viver. Viveu uma vida perfeita, sem pecado, morreu no nosso lugar por causa dos nossos pecados. E é isso que nós temos que proclamar, porque esse é o evangelho da graça. Um Deus que é extravagante, um Deus que fez muito mais do que aquilo que nós esperávamos. Porque se a gente for sincero com a gente mesmo, quantas vezes a gente quer ganhar pontos com Deus? A gente acha que merece alguma coisa, mas devemos usufruir da graça de Deus, que não temos nada para dar a Ele em troca, mas apenas receber de sua graça, receber do seu amor e assim confiar no Deus da providência, confiar no Deus da provisão, porque há muito mais graça em Deus do que necessidade em nós. Ele é extravagante. Como um pastor conhecido nosso diz, Deus exagera, né? Deus exagera. Deus é assim. Ele está disposto a nos abençoar. Portanto, mais uma vez, mesmo sendo repetitivo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, mais uma vez o nosso coração celebra e agradece ao Senhor por esses momentos tão significativos, tão marcantes como o povo do Senhor que nós vivemos agora nessa noite. Deus, nós queremos experimentar cada dia mais da tua providência, da tua provisão. Queremos experimentar cada vez mais do fato de que o Senhor certamente é esse Deus abençoador, que tem agido com graça, que tem consolado nossas vidas, que tem proposto comunhão com o Senhor, com o nosso próximo. Nós queremos vivenciar tudo isso, Deus, em nossos relacionamentos. Por isso nos ajude a sermos abençoadores. Não permita que venhamos a viver no egoísmo, nos nossos pecados, Pai querido, mas promova humildade nas nossas vidas. Que o nosso coração esteja dia após dia contrito, arrependido das nossas falhas, dos nossos pecados e que juntos possamos buscar no Senhor uma vida nova, diferente, uma vida em que entendemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Nunca nada saiu do teu controle. O Senhor continua sendo um Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus da providência, o Deus da provisão, aquele em quem tudo podemos, porque o Senhor tem nos fortalecido dia após dia. E assim como foi com Ruth, assim como foi com Noemi, o Senhor age da mesma forma nas nossas vidas. E nós somos gratos por isso. Continue, Deus, com teu amor sobre nós. E que possamos assim agir de maneira abençoadora na vida de tantas outras pessoas. A começar com os irmãos na fé. Que possamos juntos demonstrar amor ao nosso próximo. E assim viver uma comunhão que só o Senhor pode nos dar. Abençoa-nos, Deus, nessa semana. Que a cada desafio, que a cada objetivo que nós nos propusemos, possamos cumpri-los debaixo da tua graça, da tua orientação, dos teus cuidados. Seja sobre nós, Deus. Que o teu amor, a tua graça sejam sobre nós, porque dependemos de ti. Que constantemente possamos entregar as nossas vidas ao Senhor e testemunhar grandes feitos, grandes milagres do Senhor vindo para as nossas vidas e assim possamos celebrar com toda a tua igreja, com todo o teu povo, esse Deus maravilhoso que o Senhor é. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
Que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que seja sobre a sua casa, a sua família. Não apenas sobre o nosso lar, sobre a nossa igreja, mas sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que seja assim não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.